Ezequias, meus amados, era rei de Judá, era um homem de Deus, era um dos poucos reis que fizeram aquilo que agradou a Deus, aquilo que estava na palavra, aquilo que agradou o coração do Senhor. Mas um dia em que a má notícia chegou, em que a notícia ruim bateu à sua porta, o profeta Isaías chegou diante do rei Ezequias e disse: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não te recuperarás. O tema da palavra, meus amados, no momento é reserva espiritual que salva. Há muitos crentes que estão vivendo na reserva espiritual. O tanque está lá embaixo. Aquilo que ele poderia acumular de oração, de vida, de piedade, de palavra, ao longo dos meses, dos anos, ficou muito aquém daquilo que se esperava. Então ele está vivendo na reserva, sem reserva. Mas neste momento eu quero trazer essa reflexão sobre a vida do rei de Judá, Ezequias, porque naquele momento em que a má notícia chegou, a palavra do nosso Deus diz que ele então virou seu rosto para a parede e fez uma das orações mais poderosas já registradas na Bíblia. Ele diz: Senhor, lembra-te de como eu tenho te servido com fidelidade e com sinceridade e com devoção sincera. Senhor, lembra-te. Ele colocou-se diante de Deus. Ele se colocou verdadeiramente diante do Senhor naquele momento crítico da sua vida. Porque a palavra que veio de Isaías não era do profeta, era do Senhor. Assim diz o Senhor. Nós não vemos na palavra, nós não vemos muito na Bíblia Deus mudar de opinião. Nós não vemos na Bíblia muito Deus mudar de sentença. Quando Deus decreta, quando Deus declara, é praticamente impossível mudar. Mas aqui nós vemos a oração que prevalece. A oração de Ezequias foi uma oração que prevaleceu. O Senhor mesmo falou para o profeta no pátio intermediário, dizendo: vai e volta e diz a Ezequias que eu o curarei e ainda lhe darei 15 anos de vida. E ainda por cima eu darei vitória sobre a Síria. O rei Ezequias orou a oração que prevalece, mas, meus amados, ele pôde se colocar diante de Deus como um homem que tinha reservas espirituais. Senhor, lembra-te. E é verdade. Se não fosse verdade, Deus diria. Quando Elias disse na caverna: Senhor, somente eu fiquei. Somente eu fiquei. E estão tentando tirar a minha vida. O Senhor disse: não foi somente você. Eu ainda deixei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Deus não aceitou a palavra de Elias, mas aceitou a palavra de Ezequias. O outro homem que tinha reserva espiritual era Cornélio. E a palavra está dizendo para nós no dia de hoje que Cornélio, ele orava a Deus e as orações subiram até Deus, as suas esmolas subiram até Deus e o anjo do Senhor apareceu diante dele. As tuas orações subiram ao Senhor, as tuas esmolas, as tuas boas obras subiram ao Senhor. E por isso que eu vim e manda chamar Pedro em Jope. Meus amados, eu quero dizer àqueles que me ouvem hoje, o Senhor está nos chamando para que nós tenhamos uma reserva espiritual. Nós possamos acumular e ter algo para colocar diante do Senhor no dia mau, no dia triste, no dia, da má notícia. Nós chegamos diante de Deus, não para barganhar diante dele, não para passar em rosto diante dele, mas nós vemos o valor de um homem que tinha uma reserva espiritual para se colocar diante do Senhor, para se colocar diante de Deus, para pedir o favor do Senhor. Ezequias era aquele homem,
Judá precisava de um homem como Ezequias, de exemplo de fé, de exemplo de transformação, de exemplo de fidelidade ao Deus vivo. É ele que fala, é ele que diz, meus amados, na palavra de hoje. Ele diz claramente, aleluia, eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Senhor, eu tenho feito o que tu aprovas, não só servido com fidelidade, não só com devoção sincera, mas eu tenho feito o que tu aprovas. Tem que ter muita coragem para orar, fazer uma oração dessa, se não for verdade. O Senhor mesmo estava ouvindo a oração de Ezequias e Deus mudou a sentença. Deus mudou a sentença. Ah, meus amados, como nós esperamos uma hora que Deus mude a sentença. Vai ter uma hora na nossa vida que nós precisamos que Deus mude a sentença, que Deus revogue a sentença, que Deus faça o profeta voltar. Ore para que o profeta volte. Ore para que o profeta fique confundido, mas como é que pode? Eu acabei de sair da presença de Ezequias, Deus dizendo que ele não vai se recuperar, que ele deve colocar sua casa em ordem, porque ele vai morrer, e agora Deus mesmo fala para eu voltar e dizer-lhe que ele vai ser curado e ainda vai ter mais 15 anos de vida. Eu não entendo como é que Deus pode fazer isso, mas Deus deu a palavra e o profeta foi obediente. Aleluia. Mas ele se colocou com reservas espirituais diante do Senhor. Eu tenho feito o que tu aprovas. Será que nós podemos orar como Ezequias orou? De coração aberto. Chorar amargamente, chorar contritamente, coração quebrantado, aquela oração que alcança o coração de Deus. Meus amados, Deus não faz nada sem a oração dos crentes. Deus opera mediante a nossa oração, mediante o clamor, mediante a nossa insistente prece. É como aquela viúva que estava diuturnamente na porta do juiz para que ele julgasse a sua causa, até que enfim ele julgou e ela recebeu a sentença de bênção. Então aqui eu diria, nós podemos confiar de que há um nível de oração que Deus muda a sentença. Esse é o exemplo de Ezequias, esse é o exemplo para nós de que Deus tem poder de mudar o quadro, até mesmo quando Deus decreta. Não desista, porque a oração que prevalece é a oração que faz Deus mudar de sentença. Moisés fez isso no deserto, quando Deus decidiu que iria exterminar o povo. Moisés faz uma intercessão por Israel. Senhor, o que é que vão dizer de ti? Que tu não és esse Deus poderoso que tiraste o povo do Egito para morrer, para matar o povo aqui no deserto. Senhor, o que é que vão falar de ti? E Deus então não fez o mal que estava pensando fazer, porque na sua ira Deus era capaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Mas na intercessão de Moisés, o Senhor atinou para a oração dele e o Senhor mudou a sentença. Deus mudou a sentença na intercessão de Moisés. Deus mudou a sentença na oração de Ezequias. Mas Deus também pode mudar na sua oração, na minha oração. O Senhor pode mudar a sentença. Mas eu creio que a chave, que o segredo, é justamente essa reserva espiritual que Ezequias tinha de dizer: Senhor, eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Aleluia. E Deus então muda o quadro, muda a sentença e faz com que ele receba mais 15 anos e ainda vitória sobre os seus inimigos. Receba essa palavra de hoje. Acolha essa palavra no seu coração. Entenda que Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Deus, ele desafia-nos a que nós nos coloquemos diante dele com sincera devoção, com fidelidade,
não é? Com essa oração que prevalece, mas ao mesmo tempo entendendo quais são as minhas reservas, quais são as minhas reservas espirituais, qual é a minha bagagem espiritual para estar diante do meu Deus. Eu não posso me apresentar diante dele falido, na bancarrota espiritual. Eu não devo. Eu sei que quando a gente está lá embaixo, a gente precisa buscar o Senhor. É verdade, mas não é o melhor. Não é o nosso melhor. Não é assim que Deus quer. Tem gente que se sente assim, pastor, eu estava só misericórdia, mas Deus me usou. Não é assim que Deus quer nos usar. Deus quer nos usar de forma gloriosa, poderosa, transbordante do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, transbordante da sua unção. É assim que Ele quer nos usar. E é assim que temos que nos apresentar diante dEle, não é? Para que com essa reserva espiritual nós possamos ver Deus retroagir e reverter sentença. Palavra de hoje, reserva espiritual que salva. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global, Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não é? Se você gostou, dê o seu like e aperte aí no sininho para receber as novas notificações. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.